Fala, meus amigos corintianos, uma excelente segunda-feira para vocês. Dia de Corinthians no Campeonato Brasileiro, nesta noite, às 20 horas, contra a equipe do Juventude, lá no Rio Grande do Sul. Estou trazendo um corte com essas últimas informações, provável escalação do Timão para esse jogão de logo mais. Se inscreva no canal, deixa seu like, sua opinião aí nos comentários e vamos aí com esse resumo aí de notícias. Com a Marilu Turco, porque falta o assunto bola aqui quando a gente fala de Corinthians. Corinthians enfrenta o Juventude em Juventude, né, no Alfredo Jaconi logo mais à noite. Mari, com problemas, né? Então não tem o Depay, não tem o Carrijo. Como é que o Dorival pretende montar o time para esse jogo, que é importante, né? Porque no Brasileiro o Corinthians não tá tão bem, não. Verdade, né, Jô? O Corinthians está aí 4 rodadas sem vencer desde a volta da pausa para o Mundial de Clubes. O Corinthians só teve uma vitória. Para isso, nessa partida, o Dorival espera contar ali com alguns jogadores que não tinham sido titulares nas últimas partidas por conta do derby, do clássico que tinha. Ele estava poupando alguns jogadores por conta da Copa do Brasil e agora vem com força total em partes, porque temos desfalques importantes, como a própria Jô disse. Memphis Depay teve uma lesão na coxa, não deve jogar nessa partida. O Carrijo também teve um problema, uma lesão, na verdade, no tornozelo esquerdo. Ele passou por cirurgia no sábado e vai ficar de fora nessa temporada. Quem também fica de fora é o Maicon, que está em transição física. Mas hoje de manhã, o Corinthians anunciou a vinda do Vitinho, ex-Flamengo, que foi revelado pelo Botafogo, agora é oficial. O Vitinho até ficou ansioso, viu? Ele postou nas redes sociais dele antes, tinha colocado ali na descrição que ele estava no Corinthians, antes mesmo do clube anunciar. Mas aí agora é oficial, o clube anunciou, o Vitinho vem pra cá, ele chega ao Timão sem custos, né? E o contrato dele vai até o final de 2026. Mas, segundo a assessoria da equipe, ele ainda vai passar por algumas avaliações físicas para ver quando ele vai estar apto para começar a jogar pelo Corinthians. Então, o fato é que ele não joga nessa partida. Dorival vai ter que dar um jeito ali, sem o Memphis, sem também o Carrijo, mas agora já podendo respirar um pouco mais aliviado depois dessa vitória no Clássico, que traz um pouco de moral para a equipe, para vir um pouco mais forte para essa partida contra o Juventude, que acontece hoje às 8 horas da noite. O time treinou aqui no CT Joaquim Grava ontem de manhã, já viajou, já está no Rio Grande do Sul para essa partida, viu, Jô? Político do Corinthians. Mari, bem-vindo ao Taon. No sábado aconteceu o impeachment do presidente Augusto Melo, né? Depois da votação dos sócios, né? Isso aconteceu no Parque São Jorge. E agora vai acontecer uma nova eleição, meio que tapa-buraco até 2026. O que você traz de novidade pra gente? Isso mesmo, né, Jô? Primeiramente, muito boa tarde para você, minha querida. Uma ótima tarde para todos que nos acompanham. Então, essa votação que aconteceu no sábado foi por volta das 9 da manhã até as 5 horas da tarde. E agora é oficial, Augusto Melo está fora da presidência do Corinthians. Lembrando que ele é réu em um inquérito policial que investiga irregularidades financeiras num contrato com a Vai de Bet, que era uma empresa que patrocinava o Corinthians. E aí, quais são os próximos passos nessa presidência do Corinthians? Vai ser feita uma eleição indireta com os conselheiros que vão definir o novo presidente do time. Só conselheiros vitalícios e trienais podem tanto se candidatar quanto também votar. Um dos exemplos de quem que vai participar querendo ser o presidente do Corinthians é o Osmar Stabile, ele que já é presidente interino do clube desde quando Augusto Melo foi afastado do cargo no dia 26 de maio. Ele já disse em entrevistas que tem essa vontade, que quer ser presidente do clube, então agora deve se candidatar. Ele também já foi candidato à presidência do clube em 2007 e 2009. E agora, quem for escolhido para ser o presidente tem um mandato até o final de 2026, que é o mesmo período de tempo que o Augusto Melo estaria à frente na presidência do Corinthians. Não temos ainda uma data para essa eleição. O Romeu Tuma Júnior, que é o presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians, disse que essa semana deve, então, dizer a data, escolher a data que será feita essa eleição indireta. Até para trazer um pouquinho de clima, de como foi essa apuração, como foi feita essa votação no sábado, o Augusto Melo esteve presente um pouco antes do final da votação, onde já se percebia que ele realmente receberia esse impeachment, porque foram 1.413 votos confirmando esse impeachment. Ele saiu escoltado pelos
policiais, por seguranças, na verdade, dele. O carro dele foi vandalizado, os 4 pneus foram rasgados e ele saiu pelas portas do fundo em um carro emprestado, sem placa, por um carro que foi emprestado por um aliado. E em nota, o Augusto Melo disse que vai à justiça contra o resultado desse impeachment e também afirmou que quer provar a inocência no inquérito policial. Jô, daqui a pouquinho eu volto mais aí com informações a respeito do time do Corinthians que joga hoje, viu? Exatamente, Mari. De como o Dorival vai montar a equipe para pegar o Juventude, jogo do Sport TV hoje. E a gente traz mais informações já já. Mais uma rodada do Campeonato Brasileiro, o Corinthians em campo, mas ainda vivendo aquele momento político agitado, não é, Mari? Certo. A única repórter que entende a minha referência Disney. E eu não quero saber se vai estourar, eu vou mandar. Vitória, posso fazer? This is real, this is me. Vai, Joy Jonas. I'm exactly where I'm supposed to be now. Exatamente onde eu deveria estar agora, em frente ao Parque São Jorge, com um sorriso para dar a primeira notícia do Corinthians, porque o segundo reforço da temporada chegou. O segundo, quem era o primeiro? Anguilleri, ainda no começo da temporada. Agora, Vitinho, atacante de 31 anos, até anunciado pelo Corinthians como um atacante experiente. Ele que passou por Inter, Flamengo, enfim, estava na Arábia Saudita pelo Al Ettifaq, agora fica no timão até dezembro de 2026. O Corinthians tem rodada hoje, rodada importante, tem 22 pontos na tabela, então precisa realmente dar uma desafogada ali, sair daquela parte de baixo. Vai enfrentar o vice-lanterna Juventude fora de casa às 8 da noite. Dorival Júnior tem alguns desfalques para essa partida, acabou perdendo jogadores importantes quando passou do Palmeiras na Copa do Brasil. Carrilho e Memphis no departamento médico. Carrilho uma situação mais complicada, não deve jogar mais este ano porque passou por uma cirurgia no tornozelo, e o Memphis uma situação de lesão muscular. Agora a gente fala da parte séria, né? Até por isso estamos aqui em frente ao Parque São Jorge, porque neste sábado teve a votação, a Assembleia Geral aqui na sede social do Corinthians, que definiu o impeachment de Augusto Melo, ou seja, ex-presidente do Corinthians oficialmente destituído. Ele que já tinha sido destituído pelo Conselho Deliberativo, né? Teria que passar pela Assembleia Geral para então ter uma definição nesse assunto. Tudo isso relacionado, é claro, ao nome dele, ligado na investigação do contrato com a Vaidbet, né, as irregularidades daquele contrato, então que infringem, por exemplo, a Lei Geral do Esporte e também o Estatuto do Clube, e aí por isso que o Augusto Melo foi primeiramente ali empichado, né, essa é a palavra que tem coloquialmente no português, pelo Conselho Deliberativo, mas na Assembleia Geral foi então reforçado. 2.037 votos, 1.413 votaram a favor, 620 contra, 2 nulos, 2 brancos. O Augusto Melo acompanhou toda a votação aqui mesmo no Parque São Jorge durante as 9 da manhã até as 5 da tarde. A gente teve mesmo um pronunciamento oficial do presidente do Conselho Deliberativo, Romeu Tuma, por volta ali das 8 da noite, que diz que vai agora convocar novas eleições, espera fazer isso quanto antes, também quer focar na reforma estatutária, que é algo que a torcida que estava aqui do lado de fora também estava pedindo bastante, até porque o Corinthians tem um colégio eleitoral aí próximo dos 10 mil associados que podem votar, então é muito baixo, né, quando a gente fala de Corinthians, e isso vai ser levado em consideração também. Enquanto isso, Osmar Stabile segue na função. Não estourei, um beijo para você, Mariana, para você também, Bruno, e para os meus amigos no Twitter e também para os fãs de esporte. Imagina. Aí, tá vendo? Imagina. Eu não consigo ver essa imagem. Se eu puder me candidatar à presidência do Corinthians e se eu for eleito, a primeira coisa, sem brincadeira, tô falando sério, não pode ter Palmeiras na entrada do Corinthians, Mário. Você fica revoltado toda vez, né? Não. Anunciou Vitinho, ele mesmo, aquele que jogou no Flamengo, veio do Botafogo e tal. O atacante assinou o contrato até o fim de 2026, é isso? Isso. E é um novo reforço do Coringão, Vessa. Chegando um reforço aí pro restante da temporada, sobretudo para a Copa do Brasil. É isso. Isso. Vitinho, 31 anos, estava no Al Ettifaq, lá da Arábia, e aí foi dispensado ou liberado, enfim, acabou o contrato. Aí estava livre no mercado. O Corinthians, assim como o São Paulo, também não está comprando jogador com direito econômico. Aquela vez o Biel rechaçou, por exemplo, quando o Sport impediu, mas estava livre, não tem nenhum atacante de lado, veloz, era o único clube da Série A que não tinha um atacante de lado aí. E o Corinthians fez a correria, conseguiu inclusive colocá-lo no bid agora há pouco, porque à noite, 23h59,
dar aquele horário, dar o momento do transfer ban que o Santos Laguna acionou o Corinthians. Então, deu certo, pôs no bid, está inscrito agora e deve estrear contra o Bahia no final de semana. O transfer ban também já está valendo, não? Não, 23,59. Sim, o Corinthians não se E aí tem aquela dúvida, 23,59. Aí a FIFA manda um documento, se dependendo do fuso horário da Suíça, isso pode ganhar umas horas aí, enfim, um pouco a mais. A gente colocou 23,59, que era a segunda-feira, é assim que está sendo noticiado. O Corinthians deve se reunir, deve conversar durante o dia com o Santos Laguna de novo. A esperança da diretoria do Corinthians é a confirmação do sábado do impeachment do Augusto Melo. Porque quando o Corinthians começou a conversar com o Santos Laguna, de acordo com a diretoria, estava irritado, toda a diretoria do Santos Laguna, inclusive o presidente. Pô, eu ligava aí para cobrar e ninguém me atendia. Pô, o presidente não me respondia. E ele estava muito chateado. E aí o Corinthians tentou passar para os caras, o presidente saiu, sábado tem um referendo, pode confirmar a saída. E aí agora é tudo, a gente vai combinar, a gente faz um novo prazo, a gente vai honrar com o nosso prazo, é uma outra direção. E o Santos Laguna estava ali, não vou aceitar. Só que agora confirmou sábado a saída do Augusto Melo. Os caras acham que hoje, durante o dia, o Santos Laguna, numa última reunião, uma última tentativa, possa, beleza, mudou a direção, vou confiar em vocês, vou dar um voto de confiança e faço o parcelamento, divido em 3 vezes, em 2 vezes tal, 6 milhões de dólares, que dá mais ou menos aí 34 milhões de reais. Vamos ver se o Santos Laguna vai aceitar ou não. Tem um fuso horário, agora lá no México o dia está quase que começando, são 9h30, 10h30 da manhã, então o dia está começando. A tendência durante a tarde do Brasil, Corinthians e Santos Laguna conversarem para tentar cancelar esse transfer ban, porque aí o Santos Laguna manda uma mensagem lá para a FIFA, cheguei num acordo com o Corinthians, não precisa do transfer ban. E aí o Corinthians honrar o que ele combinou, não se sabe se o Santos Laguna vai aceitar não. Como credor, ele pode falar, não aceito, eu quero meus 6 milhões de dólares à vista, problema de vocês, é um direito que o Santos Laguna agora tem. Mas é isso, o Vitinho então contratado, o segundo jogador da temporada, o Angelério era o primeiro, e o Vitinho agora vindo da Arábia. Eu acho um bom reforço, eu acho que é uma boa tentativa. Não tinha ninguém de beirada, vai ser o primeiro que tem de beirada no elenco, de velocidade, assim, porque só tinha Romero que não tem mais velocidade, o Thales que só dribla, não tem velocidade. Então vai ser um cara que pelo menos uma característica diferente. O time joga hoje à noite, obviamente ele não foi para Caxias, e aí ele fica à disposição para pegar o Bahia no sábado que vem em casa. Vamos colocar aí, então, o provável Corinthians que encara o Juventude. No Alfredo Jaconi, friaca lá, hein? Nossa. Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique Bidu, Ranieri, Breno Bidon, Martinez, Garro, Yuri Alberto, Thales Magno, Romero, o Mendes está machucado, o Carrilho operou. Isso. Aí entrou o Bidon no lugar do Carrilho, e aí a dúvida ali, Thales Magno ou Romero, um dos dois no lugar do Memphis. O restante é o time que eliminou o Palmeiras, todos os titulares. Como jogou quarta até segunda, a gente não imagina que ninguém precisa ser poupado. O calendário do Corinthians sem as Copas Sul-Americanas fica um calendário mais tranquilo, tanto que joga sábado contra o Bahia em casa só depois. Agora, Massa, tudo bem, classificou, Copa do Brasil, bacana, mas não pode dar mole nesse jogo, né? O Juventude está lá embaixo, está estreando técnico, é verdade, e o Corinthians não está nessa situação também tranquilíssima, né, no Brasileiro. Mas aí só um vai ganhar, né? Como diz um amigo meu. Então, tá tudo bem, né? Chegar em 10... Não. Que isso? Uma coisa é Corinthians e Juventude, só um vai ganhar. Óbvio que só um vai ganhar. Não, tô falando o campeonato. Bom, campeonato. Sim. Em tese, o Corinthians teria que fazer um jogo para sair de lá com os 3 pontos, né? Não é fácil jogar lá também. Também acho que eu tô sendo um pouco exigente demais. Não é fácil jogar em Caxias do Sul. Porém, o Juventude andou perdendo a força, né? Trocou de técnico, então... 3 pontos que viriam de forma maravilhosa, colocariam talvez o Corinthians na outro pé da tabela, né? Mas é o que eu sempre falo, é muito pouco, a campanha é muito ruim no Campeonato Brasileiro para o Corinthians, né? Para um time desse tamanho. Mas é isso, não tem muito o que dizer, sabe? É ruim mesmo. O Osmar Stabile... É melhor ninguém falar com o pessoal do Santos Laguna que o Osmar Stabile era vice do Augusto Melo, né? Enfim, resta saber como que isso vai terminar, né? Se vai ter eleição, se vai ter oposição ao Stabile, enfim. Recentemente ele
vi uma entrevista ali na Rádio Bandeirantes, falei, vocês não tem nada para falar do Nenê do Posto, que tá lá de novo. Enfim, cara, difícil, hein? Encontrar quadros lá é difícil. O Corinthians é o 13º, 22 pontos, é uma pontuação bem baixa. Se ganhar, ultrapassa 4 e vai a 9º lugar. Enfim, uma posição só intermediária, mas tem que ganhar para dar essa então, respirada. O problema é não ganhar, né? O problema é perder esse tipo de jogo. Mas tá na fase e deixa para depois, certo, brasileiro? O interesse do Corinthians é no sorteio da Copa do Brasil. Mobilização, é recuperar o Memphis, tal, ver qual que é o adversário, o caminho da Copa do Brasil. Eu acho que o Corinthians tem um time que não vai propiciar aquele temor do ano passado, que era se encontrar próximo da zona de rebaixamento, não ficou nessa situação. Vai tocar o brasileiro e vai tentar o título da temporada na Copa do Brasil com tudo, que meio que se abriu, saiu o Flamengo, saiu o Palmeiras, né? Então o sorteio de amanhã acho que interessa mais do que o jogo de hoje, o corintiano, sinceramente, né? E vai ser muito calcado nessa frente Copa do Brasil a temporada daqui para frente. Agora, Vessa, sábado aconteceu, o que já era mais ou menos esperado, mas enfim, no momento importante para o Corinthians, os sócios votaram pelo impeachment do então presidente Augusto Melo. Quanto tempo depois de um ano? 1 ano e meio. 1 ano e meio depois ele está fora do Corinthians, foi definitivamente tirado do cargo. Chegou o Augusto Melo com aquela coisa, não, é a renovação, tiramos lá a renovação de transparência do poder, o Ares de novidade e tal. Não foi nada disso. Foi um desastre completa a administração dele até ele ficar lá. E nessa está o Corinthians. A pergunta é, e daqui para frente? Bom, virou a página. O Augusto Melo está fora, beleza. E daqui para frente, vai ser o quê? Pois cerca de 2.000 votantes, 2.000 sócios, 70% optaram pelo impeachment, ou seja, a saída definitiva de Augusto Melo depois de 1 ano e meio só. Ou seja, ele não termina nem o mandato dele e ainda termina como réu na justiça por um patrocínio do próprio clube. Então, o que os sócios fizeram para mim sábado foi confirmá-lo como o pior presidente da história do Corinthians, na minha visão. É assim que eu vou vê-lo daqui para frente. Muito pior do que do que os outros que ao menos terminaram os seus mandatos e não terminaram como réu na justiça. Então, neste momento, para mim, o Augusto Melo termina como o pior presidente da história do Corinthians. Pior que essa outra turma final pior. do Ilho, essa galera aí? 1 ano e meio, não consegue nem terminar o mandato e termina como réu na justiça por um patrocínio do próprio clube. Eu não consigo ver nada pior do que isso, sinceramente. São acusações graves, né, cara? Não é nem uma questão de ser réu na justiça por uma coisa pessoal dele, é uma coisa réu na justiça pelo clube. Então, eu não consigo ver nada pior do que isso. A partir de agora, há a possibilidade, claro, de uma conversa, se todo mundo deixasse o ego e a vaidade de lado, para que talvez o Osmar continuasse esse mandato tampão de 1 ano e meio, e aí sim, no final de 26, todo mundo lutasse pela presidência. Se vão deixar o ego e a vaidade de lado, eu duvido, eu acho que no final das contas vai aparecer candidato e teremos daqui 10, 12, 15 dias uma eleição indireta, ou seja, só dentro do Conselho, 300 votantes escolherão um presidente para esse mandato tampão. Claro que o Osmar Stabile será um dos candidatos, deve pintar um ou dois a mais, e aí vamos ver o que acontece, teremos ali de novo essa questão. O Juca falou política. Hoje do Roque Cittadini. A possibilidade do Roque Cittadini ser um desses candidatos para esse 1 ano e meio de mandato tampão. No mundo ideal, no mundo que eu imaginava, que eu preferiria, seria o Osmar terminar esse mandato tampão. Ele está fazendo um feijãozinho com arroz ali bem feito. Daqui a pouco vai errar? Provavelmente vai errar uma coisa ou outra, mas me parece que está fazendo um feijãozinho com arroz bem feito, está pagando o que está conseguindo, tentando adiantar dinheiro, fazendo o que pode para poder pagar essas coisas. Tem esse transfer ban só de 35 milhões para resolver agora em menos de 24 horas. Essa é só mais uma das buchas. Então, me parece que está fazendo um trabalho que eu acho que poderia ser postergado nesse 1 ano e meio. O que eu espero também é que não pare no Augusto Melo. Os sócios mandaram um recado, pegaram o Augusto Melo, só que agora tem muito mais averiguação, muito mais análise, as comissões de ética fazerem o seu trabalho também, Romeu Tuma Júnior fazer o seu trabalho
e, sobretudo, tomara que o Ministério Público siga com essa vontade que ele está de fazer o seu trabalho. Tem muita coisa para olhar, faturas de cartões de crédito, nota fiscal, o Corinthians precisa ser passado a limpo. Então, olhar para as gestões passadas de Duílio Monteiro Alves, André Sanches, não pode parar no Augusto. Essas coisas, parece que passou Augusto, tá tudo bem. Não, não tá tudo bem. Tem muita coisa para olhar, tem muita gente para olhar, tem muita coisa para averiguar, muita gestão para olhar com pente fino, comissões de ética, conselhos, sócios e agora o Ministério Público. Tomara que seja só o pontapé inicial de uma enorme limpa que possa acontecer, porque o Corinthians merece, o torcedor merece que isso aconteça daqui para frente.